boa noite. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a voz do Senhor. Nós vamos fazer nossa leitura no Salmo 29, só que nós vamos parafrasear, nós vamos sintetizar, porque não dá tempo de ler tudo. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 29, versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Também diz assim, despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças, desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Nós vamos falar um pouquinho sobre a voz do Senhor. Muitas pessoas falam assim, eu queria tanto que Deus falasse comigo, Deus não fala comigo. Deus fala, Hebreus capítulo 1, diz que havendo Deus falado de muitas formas e de várias maneiras, por último ele falou através do seu Filho Jesus. Então, antes dele falar através do seu Filho Jesus, ele já tinha falado de muitas formas e de muitas maneiras. E por que às vezes a gente não entende a voz do Senhor? Porque a gente não para ouvir, a gente não para dar atenção, né? A gente não para perceber como que ele está falando, como que ele está fazendo. Ele fala com todo ser vivo. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo de número 16, fala que Davi, quando ele veio para Jerusalém, voltando de Hebrom, ele teve filhos e filhas. E ele deu nomes a essas filhos e filhas. E ele tinha 3 filhas, Elisama, Eliada e Elifelete. Significa Deus vê, Deus ouve e Deus fala. Então, o nosso Deus não é mudo, não é apático, o nosso Deus não é indiferente, é um Deus que fala, ele fala conosco. A gente precisa ouvir a voz do Senhor. E a voz dele é muito poderosa. A voz dele, quando ele fala, ela vem quebrando os cedros do Líbano. O Líbano, ele é tanto que a bandeira do Líbano ela é verde, forte, né, com branco, e dentro da faixa branca tem um cedro, porque o símbolo do Líbano é o cedro. Mas a voz do Senhor é tão poderosa que quebra o cedro. E o cedro ele tem algo muito importante. Ele não pode ser quebrado, cortado fora do tempo. Se ele for cortado fora do tempo, ele esfarela, ele quebra, sabe? E a voz do Senhor ela é tão poderosa que quando ela manifesta, ela vem trazendo, né, quebrando. Ela vem quebrando os cedros do Líbano, né? Fazendo todo aquele barulho para mostrar a majestade, o poder e a glória do Senhor. Então, ele se manifesta de várias formas, de várias maneiras, né? Ele falou, por exemplo, com os peixes, na pesca maravilhosa. Quando ele falou, vai-te ao lago, faze-te ao lago, vai lá no profundo, ele também falou com os peixes, vão para lá, porque é lá que vai estar a rede, onde vocês vão entrar. E os peixes entenderam, eles foram para lá. Foi o mesmo Deus que falou com Jonas e falou com o peixe também. Jonas desobedeceu, mas o peixe estava no lugar certo, na hora certa. De forma que quando aqueles homens jogaram Jonas no mar, o peixe já estava com a boca aberta esperando para engolir Jonas, né? E o mais interessante, que o peixe não triturou ele, o peixe não devorou ele, o peixe não mastigou ele, engoliu ele inteiro, guardou ele até esperar a voz de comando para soltar ele na praia de Nínive. Então o peixe foi mais obediente do que Jonas. Mas ele também falou com os corvos. Você sabe que corvo, ele come carne apodrecida, porque eles são abutres, né? Mas esses corvos aqui comiam carne fresca. E o Senhor falou, não come a carne. Pega a carne e leva para Elias. Não foi carne podre, não foi carne estragada. Todo dia eles levavam a porção de Elias. Eles entenderam que eles precisavam levar carne fresca para Elias. Como que eles faziam? Não sei, mas que eles obedeciam, eles obedeciam. A voz do Senhor também foi que falou com aquele peixe que estava com a moeda na boca. Podia ser tantos peixes, mas tinha um peixe em especial no mar, que ele tinha um estáter. Um estáter são 2 denários.
Não era qualquer peixe, não era qualquer moeda. Deus queria mostrar que ele tinha domínio. E ele disse, vai lá e pega o peixe, porque o dinheiro de pagar o imposto está na boca do peixe. E era um estáter, que valia 2 denários. Era a quantia exata para pagar o imposto. Deus não é lindo? Deus falou com a árvore que estava tampando Jonas. Deus falou com a boboreira, o verme veio e picou. Deus falou, vai lá e pica aquela boboreira. A boboreira fez, caiu. Jonas ficou irritado, ficou nervoso, ficou bravo, porque a boboreira acabou. Ele disse, você está triste, contrariado, porque a árvore morreu e não está triste por causa de 120 mil pessoas que iam morrer? Presta atenção, né? Porque Jonas era nacionalista, ele estava contrariado porque aquele povo da Síria tinha matado parentes dele na invasão lá, quando eles invadiram a cidade dele. E Deus falou também com a figueira, falou, olha, você não quer dar fruto? Você está com preguiça? Deu o tempo de você dar fruto, você não quer dar? Árvore que não produz nada vira lenha, só serve queimar, só serve para queimar e virar lenha na fogueira. Então eu vou te secar. E secou mesmo. Falou com ela e ela secou. Nunca mais ela deu fruto. Nunca mais nasceu fruto daquela figueira. Foi o mesmo Deus que falou com a vara de Arão. Floresce, o contrário da figueira. A figueira secou e a árvore floresceu. Ela foi plantada na areia, na porta da tenda da congregação. Não tinha nutriente, não tinha terra, não tinha nada. Ela foi plantada de noite, de manhã ela tinha inchado, ela tinha dado gomos, ela deu flores e deu fruto. Ela passou todas as estações em uma única noite. Olha como Deus é poderoso, como Ele é lindo. Quando Ele quer fazer algo acontecer, Ele faz, Ele tem domínio sobre o tempo. Foi Ele também que falou com a amendoeira, aquela vara de amendoeira. Ela era um gravetinho sequinho. E aí ele perguntou, Jeremias, que vês tu, Jeremias? Ele disse, eu vejo um galho de amendoeira. Ele disse, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir no tempo certo. Porque qualquer pessoa que visse aquele galho de amendoeira falava, isso é um graveto seco, isso não vai dar nada não. Mas Jesus pôs vida nele e fez com que ele florescesse no tempo certo, mostrando para Jeremias que ele tinha controle sobre aquela amendoeira. Ele falou com as estrelas, diz Isaías no capítulo 26, elas são tão bem contadas que elas todas têm nome e elas têm selo de qualidade, não são todas iguais. E quando ele chama, todas elas comparecem diante dele. E nenhuma vem a faltar, ele sabe o nome de todas elas, né? E às vezes as pessoas falam, não existe zodíaco, existe, não existe prognóstico, não existe revelação e nem diagnóstico pelo zodíaco, mas existe zodíaco, existe a ursa maior, a ursa menor, existe os 7 estrelas, está na palavra de Deus, e elas têm nomes, e Deus dá nome das constelações dos céus, Ele dá nome a cada estrela, elas têm selo de qualidade. E quando ele fala, nenhuma vem a faltar. Elas são bilhões e bilhões. Cada uma tem um nome e tem um selo. O nosso Deus é poderoso. E você diz, ele não fala comigo. Ele falou até com a serpente no Éden. Ele disse para ela, a partir de hoje você vai comer terra. E nunca mais ela comeu outra coisa. E passou a rastejar. Nunca mais ela voou, nunca mais ela andou ereta, ela só anda rastejando. Sobe até na árvore, na penha, onde quer que seja, mas andar ela não anda mais, porque Deus disse que ela ia rastejar. Ele falou e aconteceu. Ele também foi ele que falou com os vermes, que comeram gostosamente Herodes, porque ele não quis dar glória a Deus. Ele morreu comido de vermes em pé, ele estava em pé. Foi tão forte, está em Atos dos Apóstolos. Ele foi comido pelos vermes. Então Deus fala até com verme, não vai falar com você? Deus não vai falar com você que Ele tem tanto amor. Talvez você não está tendo tempo para ouvir, talvez você não está parando para ouvir, talvez você não está entendendo. Foi Ele que falou com todos os animais selváticos e domésticos para entrar na arca de Noé no tempo certinho. Você acha mesmo que Noé ia dar conta de caçar leão, tigre, baleia, colocar aqueles bichos todos dentro da arca? Como que ele ia fazer isso? Não tinha como. Mas Deus deu voz de comando e eles vieram bonitinho, aos pares. Como que Noé ia saber qual era macho, qual era fêmea? Se hoje é difícil, imagina naquele tempo. Como é que ele ia saber o sexo daqueles animais? Ele não tinha como saber.
Só a mão de Deus para mostrar a ele aquilo. Gente, toda a Bíblia é sobrenatural. Ela é revelada. Então você tem que gastar tempo, você tem que ler, você tem que ouvir a voz de Deus. Eu estou gravando esta mensagem agora, é madrugada, são quase 2 horas da manhã. E eu faço isso porque aqui durante o dia tem muito barulho, eu moro numa esquina. Então eu tenho barulho aqui o tempo todo, de moto, de carro, de oficina, de cachorro latino, de vizinho. Então eu gravo à noite. Mas para mim é prazeroso, sabe por quê? Porque Deus fala comigo. Deus falou com as águas. Ele falou com as águas e fez parar. A Bíblia fala que quando Josué foi passar o Jordão estava fora da cabeceira 13 metros acima do nível. E ele deu voz de comando. A Bíblia diz que fez um muro de vidro. Fez como se fosse um muro de vidro. Fez uma muralha de água. Tremendo. Foi Deus que mandou o Mar Vermelho abrir. A Bíblia fala no Salmo 114 que tens, ó mar, que foges assim. Ele obsequiou. Quando ele ouviu a voz de Deus no comando de Moisés, as moléculas da água se retiraram e deu espaço, porque ia passar o Rei da Glória. Não é tremendo? E você diz, Deus não fala comigo. É claro que fala. Ele fala em todo o tempo, ele fala através de uma flor, ele fala através do canto de um pássaro, ele fala através da chuva, ele fala através do tempo. Ele perguntou aos fariseus, ele disse, você sabe entender tudo, até o tempo vocês entendem e não pode entender a minha voz? Então, muitas vezes nós não entendemos a voz do Senhor porque a gente não quer ouvir. Ele fala em todo tempo, em todo lugar. Ele falou com a mula de Balaão. E ela falou com Balaão, por que você está me apertando no muro? Né? Eu te carreguei esse tempo todo, agora que eu não quero mais fazer a sua vontade, você está me apertando? Balaão levou um susto, porque a mula falou com ele, a jumenta falou. Gente, se Deus fala com uma jumenta, não vai falar conosco? É claro que ele fala, ele tem o maior prazer em falar. E você tem prazer em ouvir? Você gosta de ouvir a voz de Deus? Tendo Deus falado de muitas formas, de várias maneiras. Por último, ele falou através de seu Filho Jesus. Você tem tempo para ouvir o que ele está falando? Ele está falando com você agora. Para e ouça, porque a voz do Senhor despede chamas de fogo. Quando tem um relâmpago, é ele falando. E sabia que os raios perguntam para ele aonde vai cair? Eles não caem aleatoriamente? Sabia que ele enche a mão de raios e dardeja contra o adversário? Você sabia disso? Que os raios é uma arma de guerra do Senhor? Então são muitos os mistérios de Deus e Ele quer revelar para você. Ele quer falar com você. Ele, com cada uma das partes vivas, Ele fala de uma forma, de uma maneira. E agora Ele está falando com você, que Ele quer falar ao seu coração. E te pergunta, você quer me ouvir? Você tem tempo para me ouvir? Eu posso falar com você e você vai inclinar os ouvidos e vai me ouvir? Porque Deus fala com obedientes e conosco não será diferente. Tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus.